Cansado de ouvir aquela história, não, os cabelos são a moldura do rosto. Tudo bem, mas algo assombra os mais vaidosos. E o vilão nem sempre é a idade, sim a calvície. Segundo o Serviço de Saúde Pública britânico, essa condição afeta mais de 50% dos homens a partir dos 50 anos e das mulheres, vejam você, a partir dos 65 anos. E, em casos mais graves, pessoas com menos de 25 anos já podem ficar totalmente carecas. Vamos saber mais sobre esse tema com a ajuda do médico especialista em transplantes capilares, que é o Tiago Bianco. Obrigado por ter vindo, que não precisa se levantar. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Obrigado. Não, que é assustador, é. Fala. Imagina no começo da minha carreira com aquele cabelo aqui, de repente eu careca. Já está rareando bastante aqui, mas ia ser muito difícil. Não, com certeza. Não é, Tiago? Olha, eu queria saber o seguinte, calvície é um problema que sempre afetou muitos homens e mulheres também. A gente tem uma certa informação a respeito disso. Mas por que motivos acontece a calvície, Tiago? Essa calvície comum que a gente está acostumado a ver, a calvície masculina e feminina, é chamada de alopecia androgenética. Então ela tem um componente hereditário, que vem da herança familiar, associado a um componente do próprio indivíduo, que é a força com que um hormônio chamado dihidrotestosterona, que é o grande vilão na calvície, a avidez que ele tem por se ligar aos folículos capilares e promover a miniaturização dos fios de cabelo até a sua queda. Quer dizer que a alopecia androgenética, pelo nome já se sabe, que tem um componente genético embutido aí. Tem o componente genético embutido e o componente individual também. Não é determinante a parte genética, mas ela colabora muito. Tá. Agora, existem vários graus de calvície, né? Existe. Que vocês médicos classificam, principalmente dos homens, né? Exato. Quais são? Tem uma escala chamada escala de Norwood, que ela classifica até 7, sendo 7 o grau máximo de calvície, tá. E um grau 3, um caso mais leve, pequenas entradas. Exatamente. Norwood 1 é uma pessoa praticamente comum. Norwood 2 é uma pessoa que já vai tendo um pouquinho dessa entrada, aumentando um pouquinho da entrada. Um Norwood 3, que aí não está na tela, na verdade ele já pulou para Norwood 4, mas a gente já percebe ali uma rarefação na região da coroa, do vértex, que é essa região aqui posterior. E o Norwood 5, que é esse que a gente tem na foto, que já tem um recesso bem maior, uma entrada bem maior, associado a também rarefação na região da coroa. Podendo ir até o 7, que é esse grau máximo, onde só sobra realmente essa região, que é a zona permanente de transplantes capilares. O meu ali, que eu tinha visto, o meu é aquele que é o 3, eu acho que é o meu, né? Já está entrando aqui. Um pouquinho de entrada, exatamente. A gente classifica como o 3. Ficando ralo aqui em cima. É o 3 ali, o meu caso. Bom, agora, por que em alguns casos ela se concentra mais na área central da cabeça, nunca na lateral? Eu nunca vi. Se o cara tem aqui do lado, ele raspa para ficar tudo igual, exatamente, né? Para igualar. Por que só em cima e não do lado, Tiago? A gente não tem uma resposta do porquê que no couro cabeludo existem cabelos com uma genética diferente. Então, eles macroscopicamente, visualmente, são cabelos iguais, mas eles são muito diferentes na sua genética. Aqui, essa região posterior e lateral, a gente chama de zona de segurança, safe zone, não vai cair nunca. E por isso que essa área que a gente escolhe como área doadora para o transplante, para que o transplante seja permanente. Mas não tem uma explicação do porquê é diferente, mas é só essa região que é afetada, que tem um receptor para se ligar nesse hormônio que causa a queda dos fios. Agora, Tiago, a gente estava falando agora há pouco que até com 25 anos a pessoa pode começar a ficar careca, né? Até a alopécia. Mas, normalmente, com que idade isso acontece? Se tem o componente genético e o próprio pessoal? Olha, a gente costuma ver esses casos de alopécia acontecerem em diferentes idades. Temos pacientes que começam a queda aos 19 anos. Uau! E quando chegam aos 25, 26 já estão quase nesse Norwood 7, sobrando só a região doadora. São casos mais agressivos de calvície, normalmente com histórico familiar bem positivo, no caso avô materno, tios, irmãos, todos com calvície. E temos aquelas calvícies mais lentas, por exemplo, que é a que eu me enquadro, eu acho, embora eu faça tratamento para não perder, mas ela vai bem gradativa, mas se você comparar a foto de 5 anos atrás, tem uma certa diferença, a entrada está um pouco maior, então nesses casos ela vai de forma bem mais lenta e acaba que o paciente vai ficar mais calvo com uma idade mais avançada. Uma coisa que pouca gente não se liga
é que a alopécia feminina existe com alguma frequência, não é uma coisa tão rara assim. Existe também uma idade para que isso possa acontecer? Tem algum componente genético? Olha, Rony, eu já operei mulheres até com 26 anos de idade, Uau. já com uma calvície, é uma outra escala, não é aquela escala de Norwood que a gente fala, é a escala de Ludwig, exatamente. Então, eu já operei pacientes nesse grau C aí, que é o grau 3, com 27, com 28 anos já nesse grau aí. Por um componente hereditário muito grande associado a um fator da própria pessoa também. Porque normalmente fala-se muito em calvície masculina, mas a feminina também deve ser uma coisa pavorosa. Muito mais devastadora para a mulher, muito mais para a autoestima da mulher. Então é muito difícil, elas têm muita dificuldade até de conversar sobre o assunto, até de expor, mesmo com amigas. Então normalmente é um segredo que fica velado e aquela mulher passa anos sofrendo sozinha, até que ela decide procurar quando tem o conhecimento que é possível hoje em dia já também o transplante capilar feminino. A gente não faz com a mesma frequência, mas praticamente 30% dos transplantes que a gente realiza hoje são transplantes femininos e com resultados extremamente favoráveis também. Olha, você estava falando que você está fazendo tratamento para não perder o que você já tem. Exatamente. Existem tratamentos para calvície? Que tipo de tratamento existe? Assim, a gente não tem uma cura para calvície ainda, tá? E a gente não tem uma reversão clínica ou medicamentosa para voltar a nascer aqueles fios, para reverter. Então, a única arma que a gente tem contra aquela calvície já estabelecida é o transplante capilar. Tá. Mas em casos onde inicia uma queda e você começa a tratar, nós temos um bloqueador hormonal que é muito famoso, que é a finasterida, que embora ele seja bem bombardeado pela internet ou por outras divulgações, é uma medicação que é o que a gente chama de padrão ouro hoje em dia. É a melhor medicação há mais de 10 anos e continua sendo até hoje a única medicação efetiva do controle da queda capilar, porque ela vai atuar diminuindo a produção desse hormônio DHT que faz o fio de cabelo ir afinando até sumir. Então a gente associa a finasterida com o minoxidil, que é um vasodilatador local, ele vai melhorar a circulação sanguínea. Isso pode ser feito via oral, a finasterida, forma injetável também, como intradermoterapia. Então aí não precisa tomar todo dia, você faz uma aplicação a cada 15 dias, ou dependendo se for um microagulhamento, uma vez por mês só. Mas injeção na cabeça? Direto no couro cabeludo, exatamente. Você pode utilizar ou uma maquininha semelhante a uma maquininha de tatuagem, com os compostos finasterida, minoxidil, biotina, componentes necessários aí para o cabelo também, e utilizar esse microagulhamento ou injetar diretamente com uma pequena agulhinha no couro cabeludo. Aí a ação é mais rápida e ela tem um período de permanência maior. Então, a cada 15 dias ou uma vez por mês só, não necessitando tomar a finasterida diariamente. Na verdade, não é que vá nascer cabelo, não vai cair mais, é isso? O que a gente sempre busca, isso tem que ser muito, muito bem explicado para o paciente, porque senão ele desiste do tratamento. Porque começa a tomar, não vai ter nenhuma melhora visual. Pelo menos não é isso que a gente está buscando. Às vezes melhora um pouquinho a região da coroa. O que a gente está buscando é uma estabilização do quadro, ou pelo menos uma desaceleração daquele quadro que está crescendo de forma tão agressiva. Então é muito importante o tratamento, mas nunca também iniciar um tratamento sem antes passar num especialista, porque nós fazemos outros hormônios, dosagens hormonais, saber se tem alguma outra patologia. Por exemplo, se a pessoa tiver uma patologia tireoidiana, não vai adiantar nada você entrar com a finasterida, porque quem está causando a queda capilar é o problema da tireoide. Então você encaminha para um profissional, para um endocrinologista, tratar aquilo e provavelmente resolve o problema. Hoje em dia, as técnicas de implante capilar são sensacionais, e começou de uma forma dramática. Eu me lembro, né, que as pessoas falavam, cabelo de boneca, eram uns tufinhos, né? Hoje isso não existe mais, né? Hoje é 1 a 1, né? Hoje é fio a fio. Na verdade, é folículo... Olha o cabelo de boneca Isso é que eram tufos, né? Então a gente percebe que era feita uma grande incisão e colocado 15 a 20 fios naquela mesma incisão. Então, parecia uma plantação de cebolinha, como a gente brinca. E parecia mesmo. Na época não tinha como fazer melhor, não tinha microscopia dentro do centro cirúrgico, não dava para dividir em unidades foliculares, são estruturas microscópicas, só se faz com auxílio de microscópio. Então, assim, era o que dava para fazer na época. Eu acho extremamente interessante para aquela época esse tipo de cirurgia. O que eu acho inadmissível é receber pacientes hoje em dia com esse tipo de transplante. Que fizeram recentemente, ainda existe, infelizmente existe.
Porque eu sei que hoje em dia é 1 a 1, fio a fio, né? Fio a fio. As principais clínicas, quem trabalha com transplante capilar, todos vão trabalhar com transplante folicular. Exatamente. Então você não consegue detectar porque é feito folículo por folículo e distribuindo os folículos da forma correta. Não é só colocar os folículos. Nós temos fios de folículos que vão de 1 fio até 4 fios. Se a gente inverter a ordem e colocar os de 4 fios na frente, por exemplo, nós já vamos ter um resultado artificial. Porque um couro cabeludo normal começa sempre com os fiozinhos de 1, depois ele tem uma área de maior densidade com unidade de 2 e 3 fios, e depois para a região posterior só as maiores unidades, 3, 4 fios. Então a gente reproduz hoje exatamente um couro cabeludo normal. Pós-operatório é complicado ou não? Muito tranquilo. Tem algumas restrições, como atividade física, segurar por um tempo, exposição solar para evitar que fique pigmentada as regiões, não traumatizar a região, procurar lavar com certo cuidado, pelo menos nas primeiras 72 horas. Mas em matéria de desconforto ou dor, é extremamente tranquilo hoje em dia. Um simples analgésico já controla a dor da primeira noite e na segunda noite, normalmente já nem precisa tomar mais. Tiago, muito obrigado por ter vindo. Achei muito legal, Rony. Porque pra gente, olha, o que eu tenho de amigo, tem um amigo meu ali, dá uma olhada ali, ó. Olha, eu ainda vou pegar no pé dele hoje. Vamos dar um jeito, né? Pode ter certeza. Esse é o médico especialista em transplantes capilares, Dr. Tiago Bianco, a quem eu agradeço muito. Obrigado, querido. Volte mais vezes. Obrigado. Eu estou no 3. Não adianta fazer mais nada com a minha idade, né, Tiago?